Ô Cíntia, vem aqui orar por esse momento, em nome de Jesus, pela vida da pastora. Vem. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu lhe agradeço desde já pela palavra que o Senhor vai prover para nós nesta manhã. Aleluia. Que essa semana, meu Deus, que está começando hoje, seja uma semana de bênção, de grandeza, Pai. Aleluia. Que a gente seja humilde para estar na Tua presença. Que a gente possa escutar a Tua palavra com humildade no coração. Que a gente possa caminhar, meu Deus, buscando o Senhor verdadeiramente, Aleluia. Pai. Eu entrego todos aqui, Pai, e peço que o Senhor nos proteja nessa semana. Que o Senhor Aleluia. esteja na nossa vida. Todos os momentos, estando de joelho, estando andando na rua, estando de pé, no serviço, conversando em qualquer Aleluia. lugar, Pai. Que o Senhor possa nos ouvir, possa caminhar conosco. E, meu Deus, meu Pai, respeitando, meu Deus, a Tua vontade, que a gente possa, meu Deus, obedecer-te aonde quer que estejamos, Aleluia. Pai. Glória a Deus. Esse é o nosso pedido Sim, nesta Deus. manhã de domingo. Amém. Senhor. Deus abençoe. Pode. Amém. Paz do Senhor, igreja. Como é que é, Gilson? Como é que eu sou, que você brinca? Que sou a mulher mais linda do meu marido? Ele ligou para mim ontem, irmãos, e ele falou assim: oi, mulher mais linda do Daniel. Ainda bem que ele falou desse jeito, né? A paz do Senhor, igreja. Deus é bom o tempo todo. Ele é maravilhoso. Eu estava lá dentro, eu escutei o Daniel falar: cadê a Simone? Alguém viu a Simone? Eu ia dar um susto nele, mas resolvi não dar nada. Podem sentar em nome de Jesus. Que o Senhor já possa ter falado com você nesta manhã. Que não sei como está você. Você está bem? Não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que estão os seus sentimentos. Eu não sei como que estão os seus sonhos. Eu não sei como que estão as suas expectativas, né? Eu só sei que somos filhos, temos propósitos, e é para isso que eu vim despertar você nessa manhã. Para você saber quem você é, para você começar a viver em novidade de vida, para você entender que todo momento passa, entender que toda situação que vem, de certa forma, traz algum aprendizado sobre você, sobre mim, e convidar você a fazer da sua vida uma vida. Você respira, eu respiro, estamos aqui com o dom da vida, então vamos viver o novo através do nosso movimento. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas nós temos oportunidade, nos dado oportunidade de viver o novo através do mover-se. Ou seja, se a gente empaca, a gente pode não experimentar o novo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu não sei como que está o grau de motivação aí dentro. Porque tem gente que pode estar firmado numa visão negativa. Por conta do passado, por conta da história, por conta da criação, por conta de tantas coisas que deram talvez errado na sua vida. Mas o que eu tenho para falar hoje é que a partir de agora as coisas podem ser diferentes se a gente se mover para isso, se a gente mudar o olhar. Então, a vida, irmãos, a vida ela é única, mesmo que nós sejamos casados, mesmo casado, a vida é única. Cada um, ele é responsável pela sua vida. A gente às vezes tem mania de responsabilizar o outro, né? De culpar. Você não me deixa fazer isso. Quem já ouviu falar isso ou quem já falou isso? Por causa de você, eu tô assim. Olha o que você fez comigo. E a gente vai nesse movimento só transferindo para o outro e dando desculpa e não vivendo a vida e não mudando a história. Então o que eu quero dizer é que cada um, porque assim, se a gente for lá
A gente já ouviu falar isso e muito, eu vou repetir. Se a gente for lá no cemitério, a gente vai lá ver nas lápides ou nos legados que as pessoas deixaram, lá tem mestres, doutores enterrados, lá tem pessoas cultas, pessoas que não fizeram também nada na vida, que passaram por essa vida e não produziram nem para si. Quando eu falo produzir, é amar a vida. E outra, eu estou dizendo isso porque às vezes isso é tão sutil, mesmo na área da psicologia, a gente vê isso. É tão sutil, porque são crenças que limitam. É por isso que é chamado crenças limitantes, né? São ideias que a gente tem a respeito das coisas, que foi porque nós passamos por ela ou nos ensinaram e a gente começa a reproduzir a mesma história. Reproduzir. E aí é momento da gente olhar, por isso que tem que ter nossa, é muito forte isso que eu vou dizer. Uma intenção de viver. Intenção. É levantar, olhar na bolinha do seu olho dentro do espelho e falar: eu amo você. Eu te amo, fulano. Vamos viver? Mais um dia é mais uma oportunidade. O dia raiou, abriu-se o sol ou amanheceu, é dado uma nova oportunidade de você fazer algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração nascer de novo. Então, o que acontece? É bem assim, irmãos. Nós temos aí uma proposta de vida, mas nós precisamos entender que somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós temos que escolher viver. E não vai depender de mim, não vai depender. A gente pode ouvir um monte de palavras, ministrações motivacionais e tudo mais, mas se a gente não entender de fato, se a gente não parar para refletir na nossa pessoa, porque como que a gente pode produzir para o outro, trabalhar, como que a gente pode amar o esposo, se a gente não se suporta, se a gente é negativo na história, na vida, na nossa história? Não dá. Aí a gente vai ficar uma vida inteira cobrando o olhar do outro, porque eu não consigo me olhar. É uma vida inteira cobrando para que o outro me levante, para que o outro me motive. E o que acontece? Nós temos dentro de nós ferramentas muito grandes dadas por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Temos, não de nós, mas se a gente se mover, a inspiração de Deus vem sobre nós. Nós temos inspiração para fazer algo novo, para construir. Sabe, coisas novas. Se a gente quiser, a gente consegue. Não é? Eu sei de um testemunho de uma senhora viúva de 74 anos, depois de 74 anos, iniciou um curso de psicanálise. E está se movendo. E está querendo se conhecer. Ainda talvez não se veja como é, mas não está enfrentando os medos, as dificuldades. Está enfrentando, não falei isso? Está enfrentando. Está enfrentando. Enfrenta um dia por vez. É que a ansiedade vem, as cobranças, as coisas. Porque às vezes a gente se cobra tanto. Irmãos, nós precisamos viver um dia por vez. Aqui está parecendo mais uma aula de psicologia. A gente precisa viver um dia por vez. A gente precisa entender que a gente não consegue, o nosso cérebro, ele não vai absorver todo o conteúdo. Vocês viram o tamanho do conhecimento que existe, talvez, para ser absorvido ou para se conhecer? Por isso que é um médico, a psicologia, vou dar um exemplo da minha área. Por isso que a psicologia, por exemplo, você se forma, está lá, 5 anos de faculdade. Terminou, fez o seu TCC, tal, nas áreas, beriri, baroró, o seu estágio. A partir daí, o seu convite é
pegar uma vertente e se especializar em alguma área. Ou numa comportamental, ou numa psicologia escolar, ou numa psicologia psicanalítica, ou na área da psicanálise. E aí a gente vai. No seu serviço também. Um médico, ele faz medicina. Clínico, se forma lá, clínico geral. Às vezes para por ali, mas às vezes ele vai fazendo especializações. Vocês podem ver, tem ortopedista só de joelho, tem ortopedista só daqui da coluna, tem ortopedista da cervical, tem especialistas. Então nós não saberemos tudo na vida. Agora eu quero convidar você nesta manhã a olhar para dentro de você e você ver o que você faz de melhor. Você tem algo dado por Deus aí para multiplicar, para fluir, para produzir na vida e para você se ver vivo e livre. Então a nossa vida, ela é uma vida de leve. O Senhor nos convida para ter uma vida leve. Eu estava meditando, escrevi muito aqui até, nem sei se vai dar tempo da gente conversar muito, né? Mas eu estava falando aqui, eu estou com o propósito de falar aqui um pouco sobre a família. Sobre a família. É o propósito de Deus para a família. E é tão interessante porque a gente vai ver hoje que o mundo parece que está crescendo. Se você for parar para pensar, o crescimento do povo de Deus está sendo muito grande. Porém, eu pergunto, que impacto esse crescimento está trazendo para a sociedade? Que impacto está trazendo para as vidas? O que Cristo em você está fazendo a diferença aí fora? Ou, para começar, em você mesmo, né? Porque às vezes não faz diferença nem na gente. Então, o que de fato está acontecendo? A gente tem que entender que Deus, Ele não perdeu o controle. Ouviram o que eu disse? Deus não perdeu o controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. Segundo a Crônica 7,14, está falando lá, eu vou ler aqui, para adiantar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, se meu povo, que se diz povo de Deus. Se meu povo que tem intimidade comigo, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, atitudes aí, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vida de Deus em nós. Precisa ter uma disponibilidade de ir, de ouvir, de fazer. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente só consegue entender mesmo o evangelho se ela se descer para o coração. Porque você pode ouvir 40 meses, 40 anos, toda uma pregação e não mudar a forma de pensar, porque não desceu. Eu estou aí? Santo Deus. Então, o que acontece? Se não descer para o coração, se a gente não absorver o entendimento disso, não conhecer de fato, não acreditar nisso, não vai fazer a diferença. E a gente começa a ver que o povo, estou falando, por que eu estou iniciando assim? Porque a família, ela está disfuncional. E é tão forte isso, a família, ela está disfuncional, porque se você observar, é como se existe pessoas mortas, porque morto não faz nada, morto não vê, morto não se comunica. Existe toda uma situação aí. Quando Cristo está no negócio, a vida flui, novidade flui. E as famílias estão sendo desconstruídas. A gente fala assim, por causa da pandemia, tudo mudou. É que um vírus colocou todo mundo dentro de casa. E dentro de casa, todo mundo vivendo junto, não tem mais disfarce, não tem mais desculpa, não tem mais as coisas para disfarçar e para fugir. Tem que se olhar, tem que conviver. E aí, através disso, a pandemia, na verdade, ela revelou o caráter, ela revelou fraqueza, ela revelou o que já estava ali. Revelou. Porque se você tem paz,
Se você está ali com hábitos bons e hábitos saudáveis, não importa o lugar. Se você vai estar fechado, se você vai estar aberto, não importa. A paz, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Então, às vezes, a pessoa está acostumada a buscar paz só lá fora, fechou, lascou, né? Ou no outro. Mas aí que está. A bagunça, tudo. Então, a pandemia, a gente fala assim, a pandemia, por conta da pandemia, tudo bagunçou, né? Não, a pandemia, na verdade, ela não provocou a crise na família, mas ela revelou que as famílias estavam em crise. Não faz sentido isso? A pandemia, ela revelou que os casamentos estavam desestruturados. Ela revelou que não existia respeito. Então, Deus está trazendo aí um momento para a gente observar para onde nós estamos levando a nossa vida. Se formos convidados a ficar dentro de casa por conta que lá fora está pegando fogo, a gente acaba de se matar porque não dá certo. Então a gente precisa começar a perceber isso, irmãos. Por quê? Porque a pandemia, ela vem mostrando o que está escondido nos corações. O que já estava lá dentro de você. Percebe? Então, é uma coisa muito séria. Deus, e só que no meio disso tudo, dessa desestruturação, Deus, ele continua com o propósito da família. E aí, entra, o maior propósito nele é no casamento, porque é no casamento onde nasce a família. O nosso Deus é Deus de família. O nosso Deus, ele é família. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem unidade, ele tem comunhão. Os três são um. Ele tem base de respeito. Ele tem uma boa organização. Então ele vem fazendo o quê? Ele vem trazendo, sim, uma oportunidade para nós vivermos família. Só que as famílias, as pessoinhas, não querem viver família, porque não estão tratadas por dentro, porque não são um. Então, é muito sério isso, irmãos. E a visão do casamento, na verdade, tem um livro de John Piper, é maravilhoso esse livro. Ele chama O Casamento Temporário. É um casamento temporário, ou seja, mostrando o significado do casamento, que é grandioso, o propósito. A gente acha que Deus criou o casamento, que foi mais para aquela coisa, o homem está só, põe uma ajudadora ali. Não é só isso, é muito mais que isso, irmãos. É muito mais impactante do que isso. Por isso que eu falo que o tempo é curto aqui. É muito mais impactante que isso. O casamento, na verdade, ele é muito além dessa visão pequena que nós temos. Sabe? Existe um abismo entre o casamento, que é a visão de Deus, e a visão bíblica, né, do casamento, e o conceito mesmo que as pessoas têm do casamento. As pessoas estão dizendo sim, sem entender o que envolve o sim. Porque perde-se o gosto rapidinho. Porque não iniciou na base do respeito. Não iniciou na base do amor. Porque, na verdade, os casamentos podem ter sido começados através do quê? Na utilização do outro para cobrir um buraco meu. Para o outro me servir. Você me ama, me diz que me ama, você faz tudo por mim. Já começa nessa base o casamento sem respeito. E aí? E aí o marido, por exemplo, ou a esposa quer desenvolver alguma coisa na vida, não há o respeito, porque aí já entra naquela coisa de posse. Já entra naquela coisa de controle. De não entender, por exemplo, que somos um, sim, um, na base. Amanhã nós vamos iniciar, pela misericórdia, a aula sobre família, na EBCOM. E nós vamos falar sobre isso, sobre as bases. Eu convido você e dispara para todo mundo aí desse Brasil, às 8 horas. Eu convido você
a entrar lá na EBCom no Facebook, às 8 horas da noite. Vão ser 5 segundas-feiras ministrando sobre família. E nós vamos passear aí, entender um pouco. Sabe por quê? Porque famílias que iniciam-se disfuncionais, que está dentro do coração, que não é de fato o entendimento do que é casamento, que casamento é aliança. Hoje em dia, as pessoas perderam o entendimento do que é família. O que acontece? Colocam lá pessoas dentro de casa, se unem, vamos lá, sem compromisso, sem aliança, por meras necessidades individuais, egoístas. Sabe, vamos dividir as contas. Isso não é casamento, gente. Isso não é casamento. O ser um não é isso. Na base do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da unidade, não é. São pessoas, então, que têm contratos. Você faz essa parte, eu faço outra parte, e se não der certo, a gente rompe. A base do amor, nós vamos falar isso também sobre a família, que tem vários modelos de amor, e vocês vão ver que vocês vão passar por todos eles, mas se a base não for, até chegar no amor ágape, né? Porque se não for ele, não vai sustentar, você não vai respeitar o outro. Porque o ser humano sempre quer ter vantagens. O ser humano não quer servir, ele quer ser servido. E se ele muitas vezes serve, corre-se o risco dele ter uma intenção, nem que seja para chamar a atenção. Então é muito, muito sério. Deus está falando com você? Casamento não é para qualquer um. Casamento é para aqueles que têm fé, são sensíveis à orientação do seu Pai eterno, Deus, e que entende como algo de respeito. Por isso que eu falo para você, o início do casamento é muito sério. A questão, eu até marquei aqui, eu vou até um pouquinho mais para frente, 2 Coríntios 6,14. Abre lá. Segundo a Coríntios 6,14. O que está falando lá? Não se ponha jugo desigual com os descrentes. Pois, o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Sabe, as pessoas elas não pensam nisso. O falar um sim aqui no altar, nós já fizemos vários casamentos. O falar um sim aqui no altar é muito comprometedor. É muita responsabilidade. É um sim para viver grudado aí no outro até que a morte o separe. Não é possessão. Mas é viver nas ideias, é viver, tanto é que o casamento ele tem que envolver corpo, alma e espírito. Corpo, no início é facinho, né? Depois parece que é se afastar, né? É só casar que para de querer se amar, né? Corpo, casa para você ver como que você vai namorar. Aí que você não namora mesmo, né? Corpo, alma e espírito. Corpo, o sexo. Ao espírito, as questões espirituais de Deus. E a alma é uma das coisas mais difíceis para afundir o casamento em um. Porque são as emoções, são os sonhos, são os desejos. Ah, eu quero isso. Ah, não, mas eu quero isso. Onde você quer almoçar hoje? Ah, quero na casa da minha mãe. Ah, não, não quero. Ah, você quer ir no aniversário? Não. O que você acha? Não, a pandemia. Não. É a maior dificuldade. Por isso que tem que ter respeito em escutar o que o outro está falando, colocar o seu ponto de vista. E a maior dificuldade em um casamento é entrar em combinados. Combinados.
combinados. Os dois lados ganham. Faço hoje um eu, amanhã você. Vamos entrar num combinado de respeito. Tem que ser maduro para ser casado, né? Porque se você for usar, muitas vezes as pessoas usam Bíblia, né? No sentido de que seja submissa, me respeite, eu sou o homem, eu sou o cabeça, eu sou o dono, eu sou o senhor, né? E aí a gente vai bagunçando tudo o coreto aí. Mas eu não vou entrar nisso, que a gente é outra coisa de casal aí. Então, o que acontece? Se você está namorando, você que não é casado, você tem que procurar conhecer a pessoa. O que ela pensa de Deus, onde ela coloca Deus na vida dela. Se ela, como que é a família dela. Como que ela trata os pais, a família, a mãe. Como que é? Conhece, conversa. Se você começa a observar, porque o que acontece? Você começa a ver, julgo desigual é assim, não tem as mesmas ideias, são famílias totalmente opostas. Se você não casar consciente disso, depois que você começar a experimentar, é aquele julgo desigual, que cada um, os dois estão grudados no mesmo julgo, indo, só que cada um quer ir para um lugar, não dá. Não vai dar, porque ideias opostas. E aí o negócio começa a bagunçar, julgo desigual, é aquela coisa, né? Um crê em Deus, outro nem crê. Aí os filhos nascem, o negócio bagunça. Ah, porque eu quero apresentar ele na presença do Senhor. Ah, não, porque eu quero ir lá no outro lugar batizar eles. Ah, não, porque eu quero não sei o quê. Era uma bagunça. Não, eu quero pôr uma musiquinha lá, eu ponho um axé. Não, eu ponho hino. Não, eu quero orar antes de almoçar. Não, aí a criança fica naquela confusão, casal não se respeita, vive uma bagunça, o lar vai ficando todo assim, ó. E a criança vai crescendo nesse ambiente que talvez essa criança possa ser você, que cresceu nesse ambiente. Pensa aí na sua família, nas brigas que você já viu dos seus pais, na situação que você já entrou em desespero. Talvez você esteja talvez você esteja reproduzindo isso hoje no seu casamento. Então, só que você não é os seus pais. Você não foi, você participou daquela dinâmica, mas você pode ser algo novo. Você pode fazer diferente, porque o seu casamento, a Bíblia diz, larga pai e mãe e vai. Corta cordão umbilical. Não é isso? E o fato de você às vezes não avisar ou não alguma coisa, você pode ter aquela sensibilidade sim, mas a sua vida agora é uma outra história e você vai construindo uma independência na sua casa, é o seu jeitinho de ser, porque são duas cabecinhas diferentes, que criaram em lares diferentes, às vezes um com 8 irmãos, outro com 1 irmão, gosta de bagunça, gosta de silêncio, faz aquele monte de coiseira. Eu mais tranquilo. É uma bagunça, irmãos. Gosta de farra, de festa. Acorda no 420. No 420. E aí você está lá 11 horas com perna cruzada querendo você tomar um café. Não é? Só que vamos entrar em acordos. Vamos entrar em acordos porque, e com respeito, e as coisas elas vão trabalhando, mas a gente vai construindo juntos. Não traga pai e mãe para ficar dentro da sua casa ou indo só pedir conselho do seu casamento. Pai e mãe, às vezes, não é a melhor pessoa para se pedir conselho. Principalmente em crises. Em crises, porque vai tomar partido em algum lugar. Não é? Não que eles não queiram bem. O que eu mais quero é para os meus filhos o bem. Mas, com certeza, o Vinícius, que é meu filho, eu olho e falo assim, meu filho? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, é sabedoria. Esse aqui está ótimo, animado para dar conselho, para orientar, para orar. Não devolve para mim. Então, nós estamos assim, caminhando, nós precisamos buscar. Então, há uma visão bagunçada do propósito de Deus para o casamento, do casamento em si. Porque a gente vê atitudes baixas, descomprometidas, a gente vê pessoas que estão olhando o casamento com uma visão ridícula. Desculpa a fala dessa forma tão forte. Uma visão ridícula. Mas o casamento
ele é uma dádiva, um presente temporário, glorioso, dado por Deus, da qual ele propõe construir uma aliança com um outro, viver a alegria de Deus, desfrutar conquistas juntos, organização, construir, ser frutífero. Por isso que a gente precisa observar papéis dentro de casa. Hoje em dia, talvez os papéis não estejam tão mais fixos, porque hoje até a mulher está saindo para trazer a provisão, né? Porém, a gente precisa entender ali que um lugar que todo mundo manda não dá certo. Mas você vai entender o que eu vou dizer agora. Por quê? Porque o significado do casamento é muito lindo, porque é a manifestação do amor fiel, a aliança de Jesus ao seu povo. Ou seja, o casamento, ele é um reflexo. Nós estamos vivendo no casamento, vamos inverter. O casamento, ele é uma oportunidade de você viver a alegria que Deus entende do casamento, do verdadeiro casamento que é Cristo e a igreja. Não é aqui, vivemos o casamento e vamos lá casar com Cristo. Não. A visão de Cristo quanto ao casamento, enquanto não vivermos essa experiência, estamos aqui na terra tendo a oportunidade de viver um pouquinho, porque a experiência do casamento é para representar alegria, gozo, união, sinceridade, tudo isso que há entre a noiva, que é a igreja, e o noivo, que é Cristo Jesus. Sabe aquele sim que você diz no dia do casamento? Que ambiente traz ali? Que expectativa os noivos têm no dia do casamento? Nossa, vou viver até sem comida. Não vejo a hora. Eu e você, que delícia, você é o meu parça, meu parceiro. Estamos juntos, você é meu amor, e vamos vivendo a alegria, vamos viver a paz. Ele vai me entender, eu vou entendê-lo, e nós vamos distribuir, e vamos criar vamos ter filhos, cachorro e tudo mais. Todas essas coisas, não é? O dia do casamento é o dia que mais pensamos nas coisas, né? O dia do casamento é um dia que a gente não pensa que vai ter crise sexual, crise na sexualidade, né? Nos relacionamentos, sogro, sogra, filhos, e as coisas vêm juntas. Você não vai pensar em tudo isso. Mas é essa alegria que nos é proposto experimentar realmente de fato. É essa alegria que Deus tem e que nós vamos experimentar lá na eternidade. Que é a alegria da unidade. Mas para isso, a gente tem que começar a entender. Eu quero agora que vocês abram a palavra do Senhor em Gênesis 2:18. Vamos ler lá um pouquinho. Deus é muito lindo. Deus é muito lindo. Gênesis 2:18. Vocês percebem, só fechando aqui o jugo desigual, vocês percebem como a gente se perde quando a gente não pensa seriamente antes de casar? Porque você pode estar entrando num jugo desigual, pessoas que não têm o mesmo pensamento que você e que não vai construir. Que você vai empacar ela e ela vai te empacar. Porque não tem a mesma fé, não tem os mesmos valores, às vezes não tem o mesmo caráter. E o pior, e quando uma mulher quer catar o marido e fala assim, eu vou te ajudar a você sair dessa vida, eu vou, como se ela fosse Deus, você agora vai, eu vou ajudar você nisso. Mas não, a base tem que ser, juntos com o Senhor, os dois vão construindo. Eu não estou dizendo que a gente não precisa, que a gente não vai ter problemas no casamento, irmãos, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é com a base em Deus, tudo é muito mais fácil. A base em Deus, as coisas elas se tornam diferentes. O olhar muda, o arrependimento vem, o perdão está presente no lar.
Sabe? É uma coisa muito... A gente começa a ver, é muito sério, irmãos. Homens e mulheres, a gente vê dos dois lados. Tá? Se a gente fosse uma mosquinha e estivesse dentro da casa, na hora que eles estão gritando um com o outro, eu não te suporto, você é isso. Como se nunca tivesse dito um sim com tanta alegria dentro do altar. E aí, você é uma... Isso quando não usa palavrões. Para sua esposa. Ou para o seu esposo. Irmãos, isso é... Eu vou usar uma palavra forte. Isso é nojento, né? Totalmente falta de respeito. Se ama e se tornaram maiores inimigos. Aí em seguida, vamos supor, o telefone toca, ou você está lá na igreja, você está ali... Nossa, não parece que você desrespeita tanto quanto desrespeita. E isso, eu vou dizer uma coisa, isso, sabe o que eu vejo nisso? É uma imaturidade emocional. Você e eu, se estiver agindo desse jeito, somos criança, lá na fase primária. Criança. Não quero, me dá. Não, E aí o marido não faz, ou a esposa não faz, emburra. Tá, tudo bem. Faz criança mesmo, retorna, só falta chupar o dedo. Não vai não, tudo bem. Aí ele vai, meu amor, meu amorzinho, vai indo assim, né? Meu amorzinho, pera, deixa eu falar. Eu te amo, parece, realmente, é movimento de criança. A gente precisa crescer. E aí a gente vai lá, e os filhos, e os outros estão vendo isso. Aí daqui a pouco os filhos fazem birra, outra pessoa faz, você não suporta. Por quê? Porque você não consegue se ver, né? Então, a gente acaba voltando, por isso que a gente precisa crescer emocionalmente falando. Ver que tem conteúdos, conflitos, que são nossos, não do outro. São questões nossas, e às vezes a gente está agredindo, porque a gente foi agredida na vida. Então, temos que perceber isso, Olha o que diz Gênesis 2:18. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, ele corresponda. Verso 21. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Irmãos, temos essa visão do casamento, o início do casamento, que é a união aí do homem e da mulher, em Gênesis, e temos lá em Efésios, que nós vamos ler. Tem muita coisa envolvida nisso, irmãos. O que é, então, de fato, um casamento? Um casamento é uma construção divina, aonde o homem e mulher se unem e se tornam um. O se tornar um é um grande desafio na vida. E aí o que acontece? Eles estão lá, bonitinhos, estavam nus e não sentiam vergonha. Olha o grau da intimidade. Não existia aquela coisa da satisfação própria. Sabe, irmãos, aquela questão que muitas vezes eu uso para me satisfazer. Isso é lascívia. Eu uso o corpo do outro para me satisfazer. Não, os dois precisam ser satisfeitos no relacionamento amoroso. Então existe, isso tudo é base de olhar para o outro e entender que o outro faz parte de você, do mesmo corpo. Você não vai maltratar o outro, porque você não vai maltratar o seu corpo. Olha o que diz, continua lá, Efésios 5:21, até o 33. Sujeitem-se uns aos outros,
por temor a Cristo. Efésios 5, ele começa a falar de muitas coisas sobre a igreja. E aí, a partir do verso 22, ele começa a falar das questões do lar cristão. Lar cristão. A proposta de Deus para o lar. É isso que é lar cristão. É a orientação como deve ser um lar para desfrutar de paz, de alegria, de movimento, de alegria, de movimento, de construção. Então, é a proposta. Lar cristão é um lar de entendimento do propósito de cada um dentro do casamento. Olha só. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Se é lar cristão, essa sujeição é diferente do que o mundo tem usado de versículo, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Olha o papel de Cristo como noivo. Qual é o papel dele? Salvar, suprir, acolher. O que Cristo faz conosco, com a igreja? Qual é o papel? Cristo também delega a autoridade à igreja, que é a esposa. Qual é o papel de Cristo? É cuidado, é zelo. É uma autoridade em amor, é um perdão rápido, não é abuso. Abuso na palavra, abuso no corpo físico, não é. Cristo, ele é manso, ele é nobre. Ele não tira uma, ele é sério, ele é contido. É lindo esse marido. Essa mulher, na verdade, que foi lá no início, que Deus tirou ela da costela do homem para viver com ele, tirou dele mesmo para viver ao lado dele, é uma ajudadora. Diante desse funcionamento divino, é uma ajudadora idônea, é uma gestora do seu lar. Parece que não, mas a mulher ela tem mesmo um jeitinho diferente na casa. Tem homens que também têm algumas habilidades. Mas a mulher, geralmente, ela é mais prática. Mercado, essas coisas, organização, faz 3 coisas ao mesmo tempo. Isso é uma mulher que ama. Quando fala sujeite-se à autoridade, sabe? É honrar a autoridade colocada por Deus. É respeitar o seu marido diante dos filhos, diante das pessoas. Não, ele pode... Gente, é terrível. Não, ele pode esperar. Primeiro, vamos. Sabe aquela coisa? Os filhos estão lá, alguma coisa o marido já falou, aí a mulher não sabe que ele já falou, aí o filho vai, mãe, deixa eu ir? Pode ir. Aí o marido, mas eu falei para não ir. Mas eu não sabia. Aí essa outra mulher poderia ser assim, filho vai e pede, não. O que seu pai disse? Entrar em acordo, quando um dizer sim, os dois dizem sim. Os filhos têm que ver o sim dos dois. Os filhos têm que ver concordância. Os filhos têm que ver o amor. Os filhos têm que ver respeito. Chega mais tarde aí na adolescência, sabe o que vai acontecer? Os filhos não vão ser somente aquilo que eles ouviram. Eles vão aprender por aquilo que eles viram. E aí vai chegar o quê? Vai chegar um momento em que os filhos vão começar a desrespeitar os pais. Onde que aprendeu isso esse menino? Porque ele viu a mulher desrespeitando o seu esposo. O esposo não estando nem aí para sua esposa. E aí começam os filhos da adolescente, querendo provar. Por quê? Porque eles estão reproduzindo aquilo que eles viram. Então é muito sério, irmãos. Sem contar que casamento, a proposta de Deus é um. Hoje as pessoas não estão querendo entrar na aliança do casamento. Hoje as pessoas estão querendo fazer assim, vamos juntar os trapos e vão. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu estou dizendo são as bagunças que começam por aí. Porque aí ele tem filho, aí eu também tenho filho do outro casamento, e aí se não passou para 2 relacionamentos, não foi nem casamento, e aí junta os 6 irmãos, um de cada pai, um de cada mãe, junta tudo dentro do lar, naquela bagunça não tem uma estrutura. Não tem estrutura. As crianças são perdidas, não tem referencial. Quando você decide casar com uma pessoa, ela já tem filhos, entenda que você vai assumir para você o outro filho também. Então, é muito sério, casamento não é para qualquer um. Não é para qualquer um, é muito sério. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E quando a gente está lendo aqui, das mulheres, sujeites ao seu marido, olha só, assim como a igreja
assim como a igreja. Está vendo como o casamento é um reflexo de Cristo com a igreja? Casamento é isso, primeiro aconteceu lá, para depois acontecer aqui. Não é que acontece aqui para depois acontecer lá. É uma sombra daquilo que já existe. Será que nós estamos refletindo o casamento de Deus em nosso casamento? O casamento da igreja com Cristo aqui no nosso casamento? Olha só, assim como a igreja está sujeita a Cristo, um homem com caráter, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos, no sentido de um alicerce divino. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Esse marido tem que ser um amor sacrificial. É um zelo mesmo, um chamado. Quando esse marido tem aquele chamado, aquele entendimento dentro do coração, e a mulher se sente acolhida, se sente protegida, se sente realmente um vaso frágil, como diz a palavra de Deus, porque o movimento feminista, irmãos, tem destruído as coisas do Senhor. Primeiro, a estar apoiando o aborto. Né? Então, primeiro a se rebelar. Então, nós precisamos entender, não que você não tenha que ser feminina, entender a sua singularidade, poder produzir, até trabalhar, se for o caso do seu, você entrar em contato, em acordo com seu esposo. Olha só, precisa tomar cuidado com isso, o que você quer provar dentro do casamento. Maridos, amem assim como Cristo se entregou, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Sem mancha nem ruga. O que mais tem é mulheres enrugadas e maltratadas e mal amadas, né? Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Se você é um e está numa proposta de intimidade, então ame o corpo do outro. Porque de certa forma o corpo do outro também te traz alegria e prazer também. Então, a intimidade é muito mais profunda. Vocês sabem que o casamento, o sexo, na verdade, ele é uma consequência da intimidade. Primeiro eu sou íntima. Aí eu recebo o sexo como presente e o sexo manifesta-se dentro do casamento. Primeiro acontece a intimidade, depois o sexo. O que a gente tem visto hoje em dia, sexo sem intimidade. Irmãos, é muito triste isso. Hein? Sexo sem intimidade. Que não existe a união. Primeiro, porque Deus ele trouxe o quê? Ele trouxe o casamento, a união, de uma forma de alegria. E ainda ele coroou com o sexo, o casamento. Que é um presente para o casamento. O que as pessoas fazem? Quer comer o bolo, mas não quer casar, né? Então você está invertendo, você não está vivendo o casamento bíblico. Você está invertendo os valores da vida, prazeres da vida. Construção de família. Isso é nobre, não é para qualquer um. Isso é nobre. Deus, ele requer do homem e da mulher um crescimento espiritual, um crescimento emocional. Nós somos seres que evoluímos. Temos isso dado dentro de nós. A gente quer conquistar. Por que não evoluir também no espiritual, irmãos? Por quê? Que grande ensinamento para nós hoje. Não é verdade? Pelo menos para mim, né? Muito ensinamento. A gente precisa entender o propósito. Olha só. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério. Ai, que lindo! Tá vendo tudo que eu disse? Se comprovando? Este é um mistério profundo.
A Bíblia dizendo, ó, este é um mistério profundo do casamento, né? Tá falando. Que mistério é esse? Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com devido respeito. Então, o casamento, a gente começa a ver que está lá no início. Ah, não é bom que o homem esteja só. Pois é, meu filho, doce Espírito Santo, está na hora da gente mostrar o que é aliança de casamento. Vamos lá, vamos arrancar a costela dele, vamos fazer ele dormir, dar anestesia lá do céu. Pega lá uma costelinha, tampa, né? E vai lá e faz lá a mulher. Primeiro casamento. Estavam únicos, não se envergonhava, íntimos. O que acontece? Começa a ir no fim, o que vai acontecer? A igreja vai se unir com Cristo. O casamento verdadeiro, real, vai se consolidar. Por isso que a Bíblia diz, acho que é Lucas, que lá no céu não se dá em casamento. Sabe por quê? Porque a gente vai ter a alegria constante do casamento. Não precisa casar para ter toda essa alegria, já vai estar casado com Cristo. Deus, ele é lindo. Tem gente que fala assim, ai, não quero ir lá para o céu não, porque eu não vou estar casada com você. A gente é muito humano, né? A gente não entende as coisas eternas. Camila, está disposta a ficar lá no céu sem ser esposa do Gel? Vocês percebem que diante disso, Deus cata uma mulher, tira a costela, tira lá e fala, essa é a sua parte. Deus cata o outro, essa é a sua parte. Deus cata o outro, essa é a sua parte. Aí eu pergunto, não quero gerar polêmica, tá? A bagunça muitas vezes das coisas. Nem quero gerar polêmica e Deus conhece cada um e cada situação. Então, se a gente for parar para pensar, o divórcio, porque tem gente que se divorcia por qualquer coisa, por incompatibilidade, por tudo. Então, o divórcio na perspectiva de Cristo, então, como é que é então? Como é que Cristo vê o divórcio? Uma aliança de matrimônio é uma aliança de matrimônio. Se os dois estiverem em comunhão com Cristo, né? Lembra do julgo desigual? Por isso que bagunça um monte de coisa. Aí a gente para assim, poxa, eu devia ter sabido disso antes, né? De muita coisa ter acontecido. Então a gente precisa buscar de Deus mesmo, porque o casamento terreno, ele é só um exemplo do casamento espiritual, que nós vamos lá estar para sempre com Jesus. Tanto é que o arrebatamento vai ser o encontro da noiva com o cordeiro, que é lá, nós vamos falar isso também no nosso estudo, que no cordeiro, que é o cordeiro vem até os ares e vai encontrar a sua noiva. Quem vai conduzir a noiva é o Espírito Santo, que é o pai da noiva, né? Que leva a noiva ao noivo. É muito lindo isso, né? E aí o que acontece? Eles vão para o céu. E lá nós vamos viver 7 anos, que vai se chamar como? As bodas do casamento, as bodas do cordeiro. Que é o momento em que nós vamos ter a festa do nosso casamento. Quando Jesus retornar para governar 1000 anos, isso é bíblico, ele vai voltar para a terra com a noiva já, mas esposa. E a igreja vai reinar com ele como ajudadora idônea. É lindo! Como uma ajuda, estou toda arrepiada, como uma ajudadora idônea mesmo, da qual ele, cabeça, organizando e a noiva cooperando na organização, que é a igreja de Cristo. Isso é casamento. Casamento é uma coisa muito linda. Aí nós vamos viver o refrigério, companheirismo, a amizade, tudo isso a gente já pode viver hoje. Então aqui, o casamento é sombra daquilo que ainda a gente vai viver com Cristo. Vocês percebem a seriedade disso? A partir do momento que nós estamos então em Cristo, a gente já pode gerar fruto. Sabe, mais uma coisa eu falo para você. Depois de tudo isso que você está meio assim, essa bagunça toda que a gente faz, Deus, ele sempre está pronto para limpar. Ah, glória a Deus por isso.
né? Essa bagunça que a gente faz, porque Deus ainda quer investir nos casamentos. Eles querem que as pessoas vivam uma vida de alegria nos lares. Ele quer que as famílias disfuncionais... Irmãos, a Bíblia, Deus não esconde nada, é lindo. Deus escolhe famílias disfuncionais, toda bagunçada, para construir nelas. Primeira família disfuncional, Adão e Eva. 2 filhinhos bonitinhos, Caim e Abel. É o filho. Já pensou você numa família onde você, mãe, a Eva, descobre lá que o seu filho Caim matou o outro Abel? Um filho meu matou o outro. E aí o outro sumiu. Aí depois a gente vai indo. Aí tem Noé. Sem Cã e Jafé, os filhos. O que aconteceu com o Cã? Foi amaldiçoado. Aí depois a gente vai indo. Aí tem Abraão. Deus prometeu descendência para Abraão. Outra família. O que aconteceu naquela bagunça? Sara não podia ter filho. Aí ele vai, a outra deita com a serva. Aí dorme, aí tem o Ismael. Aí aquela bagunça toda. Aí a Sara não quer aquela bagunça. Eu não quero essa mulher aqui. A Bíblia não fala tudo nesse tom. A gente lê mais manso, né? Não quero, se ela ficar eu vou. Escolhe. Aí Abraão vai, aquela coisa toda e tal. E manda embora o filho. Já pensou ele mandando embora o filho com a outra mulher? Aí o que Deus faz? Promete para esse Abraão, para essa família disfuncional. Ele começa a arrumar tudo. Sara tem filhos. E de Abraão vem aqui a bênção de toda a descendência. E hoje nós somos abençoados através de Cristo, porque fazemos parte de Abraão. E aí o que acontece? Muitas famílias, todas disfuncionais. A sua pode ser uma. E aí eu te falo, mesmo assim ainda há jeito. Deus, ele tem sim para tratar e ensinar o marido a cuidar da esposa. A esposa que não vai ter medo de ser submissa à autoridade do esposo que ama. Porque eles não vão competir com poder. Eles não vão, dominar, querendo um dominar o outro. Mas não, mas eles vão estar juntos para se fortalecer. Isso que é família. Deus tem isso para nós. Nós não estamos em jogo contrário. Nós estamos do mesmo lado, não um para destruir o outro, irmãos. Nós estamos aqui para respeitar, não para um falar mais alto que o outro. Gritar para o outro ter que ouvir. Porque nem você está se ouvindo. Então nós precisamos, este casal que sou eu ou você, foi chamado para refletir o casamento que haverá no céu. Um relacionamento com respeito, um relacionamento fiel, um relacionamento de amor, um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal. Aleluia! Deus, ele tem para nós, mulheres, uma esposa que acolhe, que cuida, que apoia o seu marido, que é submissa ao seu amor. Uma mulher gestora, uma mulher que encontra forças em Deus para orar pelo seu marido. E um esposo que ama. E em todo momento vai amar, com todas as forças, que supre, que protege, que olha para a sua esposa com zelo, admirando, uma admiração mútua das duas partes. Essa mulher não vai ter problema com essa liderança. Ela não vai ter problema. Ela não vai ser agredida verbalmente. E o homem também não, porque também existe agressão para o outro lado também. Porque esse marido casado, ele será como Cristo e a mulher como a igreja. Percebe? Então nós precisamos entender isso. E saber que Deus, ele tem para nós muita coisa. Coisas boas. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus que está disposto a arrumar a casa. O seu Deus e o meu Deus está disposto a realmente fazer a gente refletir para que o cristianismo entre dentro do lar. Para que o cristianismo
Porque o que é, irmãos, uma submissão? Submissão é um respeito a uma autoridade. Se eu sou parada lá no guarda, o guarda fala, desce, eu desço. Me dá a carta, eu dou. Aí se o guarda falar, aí você vai falar assim pro guarda, quem é você para me pedir isso? Eu não estou afim. Você vai falar isso pro guarda? Você não vai falar. Ah, não estou com tempo para você. Para aí outro dia, que outro dia eu arrumo para você a carta. Percebe? Submissão à autoridade é isso. Tem mulheres não sendo reconhecidas e homens não sendo reconhecidos. Homens não sendo reconhecidos que trabalham, que lutam, que precisam de apoio mesmo dessa ajudadora. Porque tem mulher que pisa no pescoço e joga pro buraco, irmãos. Você não é nada. O homem falando, você também não presta. Sem contar que fala palavrões para essa mulher. Chama de um monte de animal ela, né? Misericórdia, não pode aceitar, não pode ser aceitável palavrão dentro de um lar cristão. Isso tem que morrer, cair por terra. Não pode. Precisa ter respeito. Nós precisamos entender mesmo que nós somos chamados como filhos para desfrutar. Eu e ele, nós somos um time. Nós somos um time. E você que não é casado, procura mesmo do Senhor uma pessoa que seja temerosa. Porque ninguém, se tiver alguém aqui, me fala que eu paro agora. Alguém que foi amarrado com uma faca no pescoço ou uma arma na cabeça para dizer sim no dia do casamento. Não, nós dissemos sim. Então nós podemos dizer sim para continuar e buscar a reconstrução. Viver o novo de Deus. Nós somos filhos. Deus é um Deus de família. Deus, ele veio nos apresentar Jesus veio nos apresentar Deus como o Pai. E nós somos chamados filhos. Então Deus, ele ama família. Amém? Como é a sua família? Fecha os teus olhos aí um pouquinho. Aleluia, Jesus. Pensa comigo, como é a sua família? Quais os problemas que você está enfrentando? Se você fala ou não com seu pai, com seus irmãos, com seu filho. Se você não tem reconhecimento paterno. Eu quero dizer para você que você pode construir coisas novas. Eu quero dizer que você pode avançar como família, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você pode avançar como família, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Senhor, aqui está, Senhor amado, esse povo. Senhor amado, aqui estão, Senhor amado, os meus irmãos. Senhor amado, eu não sei como está, Senhor Jesus, a família deles. Eu não sei, Senhor amado, se essa pessoa, Senhor amado, tem assumido as suas responsabilidades. Eu não sei, Senhor amado, como ele se vê dentro da sua família. Mas eu sei que o Senhor é um Deus da família. Eu sei que o Senhor é um Deus, Pai, que tem coisas grandes nas nossas vidas. Eu quero declarar sobre os meus irmãos vida e vida em abundância. Eu quero declarar, Senhor amado, o novo de Deus. Eu quero declarar, Senhor amado, a alegria do Senhor. Eu quero declarar, Senhor amado, o novo do Senhor. Sabe, Senhor, casamentos, eles passam pelas estações. Tem estações, Pai eterno, do inverno. Tem, Senhor amado, as chuvas. Mas, Senhor amado, também tem as estações do sol, da primavera. Senhor amado, e que nós possamos aprender e buscar a sabedoria do alto. Porque o Senhor é um Deus que tem coisas grandes para a nossa família. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos meus irmãos possa, Senhor amado, se ver como uma pessoa única em Ti. Em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance mesmo, Senhor amado, os corações. Que a Tua força, Senhor amado, levante os meus irmãos. Dá sabedoria, dá estratégias para os meus irmãos. Senhor, e tira toda a culpa. Sabe, Senhor, se tiver alguma família aí, muitas pessoas podem estar se vendo bagunçadas. Tudo bagunçado.
mas o Senhor é um Deus que pode arrumar a casa. Em nome de Jesus, inspira sabedoria, inspira do teu amor. Ah, Senhor, que o perdão seja sempre pronto, Senhor amado, nos lares a ser manifestado. Que o respeito, Senhor amado, que a fidelidade, que o compromisso, que os filhos sejam alcançados, Pai. Mesmo que às vezes esses filhos possam ter visto coisas absurdas, mas ainda é tempo desse pai, dessa mãe, chamar os filhos para uma conversa, passear com eles, conversar sobre as coisas da vida, pedir perdão sobre algumas coisas. Em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que realiza sonhos. O Senhor é um Deus que abençoa famílias. Senhor, então que a paz do casamento, que a alegria do casamento, Senhor amado, esteja sobre as famílias nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, amanhã, às 8 horas, no Face da igreja, eu estarei falando sobre a família. Convida as pessoas aí. A gente precisa ouvir mais acerca do nosso momento, né? Da família. A família precisa já entender que foi algo preparado por Deus. O nosso Deus é Deus da família. Deus, Ele quer catar na mão das pessoas, das famílias, e dirigir a uma vida de paz. Ensinar a ser na família, né? Ensinar a perdoar, a manifestação do amor. Você que não está com seu cônjuge aí, você ore mesmo a Deus e que o Senhor te dê inspiração, que quando você chegar nessa pessoa, você possa realmente mostrar algo novo do que você tem ouvido hoje aqui, em nome de Jesus. E diga sim de novo. Para o seu marido, para a sua esposa, é o momento de dizer sim de novo. Em nome de Jesus, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Tem jovens no nosso meio que não são casados e às vezes estão se perguntando, né? Mas o que é que eu aprendo com isso tudo? Na verdade, você está aprendendo como funciona realmente uma família para você não cair numa armadilha. Amém? Que as suas escolhas seja a escolha de Deus, em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu queria falar, que a mulher, você mulher, que está ao lado do seu esposo, você tem o poder de tanto de colocar ele para cima, como tem o poder também de destruir a sua casa. Isso está nas suas mãos, mulher. Amém? Amém? Irmãos, a mulher, uma coisa interessante. Ele falou da mulher. A mulher, ela tem um poder de influenciadora muito grande. Tanto é que Satanás, quando ele fez... Quanto é que Satanás, lá no início, na queda, o que aconteceu? Ele foi na mulher. Porque ela influenciou. Então, nós podemos influenciar, nós podemos ser, né, Abigail ou Jezabel, né? Que a gente possa ser influenciada mesmo, influenciadora para o bem, para as coisas do Senhor. Então o erro foi da mulher ou foi do homem no jardim? É bem isso, né? Tem tanto poder para a vida ou poder para a morte. Amém? Segue o exemplo do nosso irmão aí, irmão. Vamos dizimar e ofertar em nome de Jesus. Vamos louvar mais um cântico como família de Deus. Você que vai ofertar, traga o seu dízimo, a sua oferta até a frente no nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que culto abençoado, né, irmãos? Aprendizado para as nossas vidas. Amanhã continua através da live às 8 horas da noite. A pastora Simone que vai estar passando. Quem não tiver aí, põe aqui esse endereço aqui, ó, www.igreja
cca.com.br, pelo Facebook. No Facebook é esse mesmo endereço? Esse é o site, né? No Facebook é a Igreja CCA, né? Facebook, o irmão vai colocar aí, igrejacca.com.br. Amém, amados? Já dizimou e já ofertou com alegria? Amém? Glória a Deus. Então vamos louvar de novo o que nós louvamos para iniciar a palavra, pode ser? Em nome de Jesus, algo novo. E vamos influenciar as outras vidas também, amém, amados? Deixa eu apresentar aqui os visitantes enquanto os irmãos estão se preparando aí. Anderson, amigo do Gibilson, né, que está ali. A Meire, também amigo. E o Gabriel, amigo da Giovana. Glória a Deus. O Du já veio, né? Amém, glória a Deus. Vamos receber nossos irmãos bem-vindos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre, amém? Glória a Deus. Quem quer viver algo novo aqui? Amém? Viver algo novo como família, em nome de Jesus, algo novo dentro de casa. Vamos louvar ao Senhor. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, vem me visitar hoje aqui. Vem, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Ora vem, Senhor, sem demora, ora vem. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. De novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo,
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia, erga suas mãos ao alto. O grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus e fala para ele: algo novo vai acontecer sobre a sua família, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Vem